Fala, torcedor Chavante, mais uma conversa sincera e hoje o nosso convidado é Thiago Perseu, um servidor público federal, um cara que é extremamente inteligente, ligado na área do direito, conhece tudo de torcida, de arquibancada, de Chavante. É um cara que, seguinte, é quase hors concurso na torcida, assim, de que é um dos maiores Chavantes que nós temos hoje, né, na nossa geração. Obrigado, Perseu, por essa conversa. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer participar e te desejar sorte nesse novo projeto aí, que tenha vida longa e que se eu puder agora colaborar um pouquinho aí, vou ficar bem feliz em participar. Tenho certeza que vai sim. A ideia aqui é sempre assim, de forma descontraída, leve, né, sem muita formalidade, a gente poder bater um papo e falar sobre aquilo que acho que tem de mais sagrado e que nos une e une muita gente, que é o Brasil. Eu quero começar perguntando, Perseu, assim, a tua relação com o clube. Claro, como torcedor, a gente sabe que ela vem desde pequeno, né? Tu vai criando uma relação com o clube, com o clube da tua paixão, seja o clube que for, desde pequeno. Mas quando que começa o envolvimento do Thiago com as coisas do Brasil, assim, com as coisas da torcida, um envolvimento ativo na vida do clube, assim, de tu olhar e dizer assim, bom, eu estou construindo, eu estou ajudando de alguma forma o meu clube do coração a andar, subir um degrau, andar um pouquinho mais. Bom, eu sempre, né, sempre fui Brasil e tal, e sempre tive aquela ideia, né, que eu acho que passa por muita gente da torcida, assim, de que de ter um sentimento de querer fazer um pouco mais pelo clube, além de só de ser torcedor, de ser sócio e de comprar ingresso, de comprar uma camiseta, de tu querer colaborar um pouco mais com a vida do clube, mas ter sempre aquele são duas situações assim. A primeira, que boa parte da torcida desconfia das pessoas que se envolvem com a direção do clube e não se sentem à vontade de participar porque entendem, tem esse sentimento de que as coisas não funcionam bem. E a outra questão é que para tu te dedicar, tu precisa ter tempo, né? E boa parte das pessoas não dispõe desse tempo porque estudam, trabalham, têm os compromissos familiares e o tempo que sobra, digamos, entre aspas, a pessoa não vai se ocupar assumindo um cargo no Brasil. Então, eu tinha também esses sentimentos, como todo mundo, né? Mas em um momento, assim, eu estava morando em Porto Alegre na época, e eu conheci o Fórum Chavante, que era um canal na internet, você já vai uns bons anos nisso, né? Que o pessoal conversava sobre o Brasil. E ali eu encontrei um grupo de pessoas com esse mesmo sentimento que eu tinha, de que tinham vontade de colaborar, mas não tinham tempo. E que encontraram formas de se unir e iniciar alguns projetos de ajuda para o clube, projetos menores, né? A gente, isso em 2006 talvez, fez uma arrecadação para trocar as luminárias do estádio e tal. E ali, dentro desse grupo, eu conheci o pessoal da Onda Chavante. Eu morava em Porto Alegre, vários deles participavam. Comecei a encontrar o pessoal. E também na Onda Chavante, o pessoal também tinha esse mesmo espírito, fazia arrecadações, ajudava o Brasil, às vezes, naquela época, com muito mais dificuldade financeira do que a gente, apesar da dificuldade atual, mas naquela época um cenário muito mais difícil por estar na segunda divisão, não ter praticamente nenhuma receita, salvo a receita de jogo. Ajudava o Brasil, às vezes, nas viagens e tal. E dali surge o embrião, né, da gente de fundar uma associação de torcedores para ajudar o Brasil, né, principalmente na questão voltada ao patrimônio, né? E daí a gente cria, eu participo dessa criação com outras pessoas do Cresce Chavante. Isso ali final de 2008, né? E aí acontece talvez não, com certeza, a grande tragédia do clube, que é 2009, né, no acidente. E talvez isso tenha sido assim a força
que precisa, não que precisava, assim, mas foi a força naquele momento em que todo mundo juntou as forças que tinha e a gente levou com mais adiante, assim, com mais determinação, o Cresce Chavante. E aí eu começo a participar mais diretamente, fazendo acho que um link da associação e dos torcedores com a diretoria do clube naquela época, né? E aí começam aqueles projetos do Cresce Chavante, e aí dali em diante eu sempre tive essa ligação e essa vontade de colaborar com o patrimônio do clube. Porque o Brasil nunca foi um clube de ter patrimônio, né? O grande patrimônio do Brasil é a torcida, e único, inclusive, né? O Brasil não tem estádio, né? O local do estádio não é do Brasil, e não tem CT, assim, o CT que o Brasil usa ainda é alugado e tal. Então, eu sempre tive essa vontade de que o Brasil pudesse ter alguma coisa de ter um patrimônio melhor e um estádio melhor para receber mais e melhor a torcida, que é o seu verdadeiro patrimônio. Dali eu desencadeio assim uma série de ações que eu participo e que elas terminam na formação da comissão de obras e a reconstrução do estádio. Mas nós vamos chegar lá. O Cresce Chavante teve um papel ali pós-acidente fundamental, como tu falou, assim, né? Vamos tentar, antes de chegar no Cresce, só uma palavrinha do fórum, assim, que não sei se é uma dúvida, mas é um sentimento. O fórum cumpriu um papel fundamental de união dos torcedores, né? Um espaço onde se falava muito do Brasil. E se fazia encontros, e tinha, né, os churrascos do fórum. Era um ambiente que se fazia confraternização, que se tocava flauta, mas que se falava do Brasil. Tu sente falta disso hoje, por exemplo? Tu acha que falta para o clube um espaço onde o torcedor consiga dialogar, fugindo dessa nossa nova realidade, que é a rede social, que tu não tem o controle, assim, das coisas, né? Ela é meio muito ampla, assim, é muito solto. Então, tu acha que falta um espaço meio democrático, assim, O fórum cumpriu um papel na época, assim, que conseguia unir as pessoas, tá? Era aquele início de rede social, tinha o Orkut e tal, mas era uma maneira, assim, de... Por exemplo, tá? No meu caso, eu morava em Porto Alegre nessa época, os Jogos do Brasil não davam na televisão, as rádios de Pelotas, acho que na época, talvez, acho que só a RU tinha um sistema para ouvir online. Então, boa parte das informações que a gente tinha do Brasil vinham pelo fórum, né? E isso gerava algum debate, conversava, o pessoal trocava bastante ideia. Na época, o presidente do Brasil era o Helder e ele era usuário do fórum, né? Então, acabava que, às vezes, o pessoal usava ali para perguntar, tirar dúvidas, era uma ferramenta interessante, assim. E depois, quando eu comecei a participar, a gente usou também a questão do Cresce, a gente usava bastante para isso, para conversar, para prestação de contas e tal. É uma ferramenta que ela é interessante e que talvez faça ter um canal assim de interação entre os torcedores um pouquinho apartado das redes sociais, que isso gere um pouco de controle. Não que pense assim por um lado de censura, não é isso assim, mas é bom às vezes quando tu consegue ter um debate num nível um pouquinho acima, sem que as coisas, claro que isso acontecia no fórum também, passem para um nível de ofensa pessoal, quando tu não expõe a tua opinião em relação ao fato, começa a expor a tua opinião em relação à pessoa. E aí acaba misturando o que precisa de ser realmente avaliado, que são as ações e o que precisa ser feito. Mas era muito legal, assim, foi uma época muito, muito, muito legal. Eu conheci muitas pessoas, muita gente boa, assim, amizades que eu mantenho até hoje, né? E a gente fez muita coisa assim para o Brasil ali, que na época foi muito importante, às vezes e muita coisa de brincadeira assim também. A gente fazia churrasco, fazia excursão,
né? Então, tomava um monte de trago e tal, e aproveitava, assim. Foi uma época bem legal, assim, e que resultou, e que dali muitas pessoas que se envolveram com o clube tiveram algum tipo de passagem por ali, e posso citar, por exemplo, o blog Chavante, que ele é do Bran, e do Marcelo Barbosa, e o Bran era o dono do fórum, né? E ali, né, por exemplo, naquela época, o site do Brasil era brasildepelotas.com, e eu sempre me incomodei com isso, porque eu nunca gostei desse nome, não é Brasil de Pelotas, é Grêmio Esportivo Brasil. E aí eu conversei com o Brão um dia, essa história também é engraçada. Falei para ele, cara, gente, por que o site do Brasil não é gebrasil.com.br? Eu não entendi nada de internet, sigo sem entender nada. Naquela época eu acho que eu entendia menos ainda. E ele falou, não, porque tem um cara que é o dono. A parte do domínio a gente entendia que podia ser, né? Tinha um dono que já tinha registrado gebrasil.com.br. Eu disse, mas não pode, isso tem que ser nosso. Né? E aí eu liguei pro cara, que ele me disse, não, o cara é esse aqui, o dono do perfil, do site, sei lá eu. Tem o contato dele aqui. Aí eu liguei pro cara, disse, cara, eu sou aqui do Brasil e tal, a gente quer usar esse registro e tu tá trancando eles. Se tu não nos liberar isso, assim a gente vai processar vocês. E o cara, não, mas pra quê? Não sei o que eu digo, não, porque a gente precisa. Cara, não, então eu libero para vocês. Aí ele liberou, a gente registrou, gebrasil.com.br, e dentro do fórum eu conheci algumas pessoas, que, por exemplo, o Leonardo Barros, claro, eu já conhecia ele, mas a gente se reaproximou ali, também morava em Porto Alegre. Ele trouxe o Cristiano, que também era usuário do fórum, juntaram outras pessoas, aproximamos isso da assessoria de imprensa do Brasil na época, né? Faz bastante tempo que você é antes do Carlos, acho. Você era o Diogo? Carlos. Era o Leonardo Dando, assessor de imprensa. Não, Leonardo. O Crisiel. Crisiel. Era assessor de imprensa, que é quando a gente faz a mudança do brasildepelotas.com para o gebrasil.com.br, e esse grupo de pessoas, com mais outras que foram agregadas naquele período, lançam o site novo do clube, que é o site, claro, depois agora já foi modificado mais de uma vez. Mas na minha época de assessoria de imprensa, o que nós modificávamos, e com o Bran, bom, é um tremendo colaborador, né? O que modificávamos era a roupagem, atualizava ali para algo mais moderno, mais célere, mas é tudo sob o comando do Bran, ninguém toca naquilo. Não, tudo foi essa função, ele ajudou bastante. Ele cuida ajuda muito, ainda, sabe, né? Perseu? É um cara que tu pode confiar, é um torcedor e cuida muito, né? Dessa questão. E os profissionais passam ali pelo clube, eu, por exemplo, já não estou mais, mas tu tem alguma pessoa que é referência, que sabe que aquilo vai permanecer vivo, né? Vai permanecer funcionando. Esse é um ponto que eu acho que o Brasil peca, né? Que é não ter dentro do clube assim, tipo um banco de dados, uma central de informações, porque, por exemplo, troca a diretoria, como vai trocar agora no final do ano, começo do ano que vem, às vezes a pessoa chega, isso não é um demérito para a pessoa, chega sem saber nada, assim, tá, mas o site, com quem é que eu falo? O pessoal da assessoria de imprensa, mas aí saiu, o Jonathan não tá mais lá, fica meio perdido, assim. Bom que a gente tem esses colaboradores, assim, que são externos, entre aspas, mas que servem como uma retaguarda e um resguardo para quem chega, né? Então, o Bran é um desses. E essa história do site, ela é curiosa, assim como quase tudo que acontece no Brasil, mas ficou legal o site, gebrasil.com.br, bem melhor, né? Nada contra também o brasildepelotas.com, mas não é o nome do clube, então o site tinha que ser o nome oficial. Os narradores da Sport TV, de tanto a torcida se manifestar nas redes sociais, eles estão citando nas transmissões e falando só Brasil, né? Acho que eles mudaram, se explicaram. A gente chegou na parte do Cresce Chavante, aí tu falou muito de alguns personagens, o quanto o fórum foi importante para isso. Eu lembro que era algo talvez único, assim, a gente entrava no estádio, claro que já tinha toda aquela
festa que é dentro do Bento Freitas, né? A gente entrar, passar pelo portão ali, eu não conheço torcedor que não se sinta em casa, sabe? Que não conheça cada canto daquelas arquibancadas, mesmo do estádio antes da reconstrução. E a gente entrava e tinha vários torcedores e compra uma rifa e vamos ajudar e vamos trocar isso. Era um troço muito louco, assim, porque, sabe, tu vai pro jogo, tu toma um trago antes, tu entra no estádio e aquilo é um monte de gente, é uma mobilização de vários torcedores, de vários agentes para o clube ter uma realidade diferente, principalmente no patrimônio, como tu falou. E algo interessante que tu via o efeito daquilo, né? Não era simplesmente uma rifa ou uma ação que não se via o efeito, ou que, enfim, era usado para alguma coisa que o torcedor não sentia. Eu lembro da drenagem, eu lembro da troca da tela. Teve mais alguma obra marcante, Perseu, além dessas duas, assim, que diga, olha, o Cresce... Eu considero assim, claro, o grande pulo foi essa primeira obra, que foi a maior, tá? Que é a questão da troca da tela, que agora já não existe mais, né, por tudo que aconteceu, mas a gente chega nessa troca da tela porque naquele momento, assim, a gente tinha essa ideia, tá? E aí, quando nós fomos pensar, tá, vamos fazer alguma coisa. Quando a gente fundou o Cresce Chavante, não era uma associação ainda, era só uma ideia e um site. E nós éramos 3 pessoas, era eu, o Tomás Recuero e o Felipe Gonçalves, tá? Essa virada para uma associação, ela se dá pós-acidente por uma necessidade de tentar ampliar o apoio para o clube. Tá? Então, quando a gente lança essa primeira ideia, a gente vai no clube, conversar com a diretoria da época, falar com o presidente, e a gente disse, olha, a gente tem uma ideia assim, 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 só que a gente não sabe como começar. Então, a gente veio te perguntar o que tu nos diz que seria, assim, uma urgência maior para o clube, pode ser uma intervenção no patrimônio que fosse a mais necessária nesse momento. E o Helder, na época, disse da tela, porque na última vistoria da brigada, né, anterior, a brigada avisou, é a última vez que a gente vai liberar o estádio com essa tela atual. Se vocês não substituírem a tela, né, por uma tela mais segura, e dentro das alturas e determinações dos cadernos de encargos da federação, da CBF, não vai ter liberação mais. Então, tudo como no Brasil é uma urgência, a gente foi por esse caminho. E isso é uma loucura, assim, sem tamanho, assim, porque eu, na época, não tinha emprego. E o Tomás e o Felipe estavam estudando, assim, também. Então, aí a gente lançou essa história da rifas, e a rifa dava um carro. E na época, era um risco muito grande das pessoas não comprarem aquela ideia e de não colaborarem com a rifa, mesmo sendo histórico no Brasil que a torcida participa das obras de patrimônio, dessas intervenções no estádio. A construção do Bento Freitas antigo, ela é feita pela boa parte da arquibancada pela torcida, mas é um risco, né? E aí a gente começa a se mobilizar e faz essa primeira rifa, e a gente ia sábado de manhã para o calçadão, um calor infernal, assim, ficava sentado ali no chafariz, e aí era umas coisas de louco, assim, porque quando o Brasil ganhava e a gente oferecia rifa, as pessoas compravam. Aí chegava, se o Brasil perdia, e tu ia oferecer rifa, cara, aqui que eu quero essa merda, não sei o quê, como se a culpa fosse nossa, que o Brasil perdeu. Tipo, eu também tava de cara que o Brasil tinha perdido. Pô, tô torcendo também, mas aí o cara quer desabafar e tal. Então a gente fazia essas mobilizações, fazia ali depois na frente do estádio, dentro do estádio, o Brasil nos conseguiu a autorização, e a gente montava uma estruturazinha pequena ali, né? E aí vem depois tem a da drenagem, que ela é fundamental, né? A gente sempre trabalha com algum tipo de... É um gatilho, assim, né? Que é aquele dia que o Brasil não ganhou do América Mineiro, na Série C, em casa, porque choveu na véspera, o campo estava muito molhado,
e o Brasil não tinha drenagem. Então, a gente pode dizer, então, que a drenagem, o primeiro cara que comprou uma rifa da drenagem foi o Cássio, o zagueiro. É, que ele não, mas claro, na época eu achava que claro, queria ganhar do América, sim, mas acho que a impressão que eu tenho é que agora, se não tivesse chovido, nós tínhamos levado um monte. Então, até foi bom que choveu e que não tinha dreno. Mas dali vem essa ideia, assim, e aí, depois algumas obras menores, a aquisição do carrinho de cortar grama, né, para o clube, a gente fez algumas parcerias, outras intervenções menores, assim, e por último, que também não existe mais, foi a construção daquele campo suplementar, que é onde hoje é o Estúdio Chavante, ali, da Porto 5. E aí, já nesse avançar, o PS ele segue trabalhando, mas e aí eu começo aí mais questão minha de me desligando da associação, né? Acho que tendo assim como o meu último ato foi quando a gente conseguiu recuperar a loja, a Tribo Chavante, que estava com uma dificuldade financeira bem grande. A gente recupera ela pela associação, em parceria com o clube, e eu começo aí a trilhar assim a ideia da construção de um estádio pela comissão de obras, uma formação de uma comissão de obras através do conselho. Mas também, para mim, assim, a época do Cresce foi de muito aprendizado, né? Da organização dos eventos, dos desafios, e do desafio que é mobilizar as pessoas, né, para que elas colaborem com o clube e mostrar o resultado disso, né? Que foi como tu iniciou a tua fala, assim, de que tu entrava, via as pessoas trabalhando, mas também ao mesmo tempo via o resultado daquela tua colaboração de R$10 na rifa, de R$5, do que fosse, mas tu via que aquilo retornava pro clube, e isso sempre foi a grande mola propulsor assim dos resultados, que era que a gente divulgava o quanto tinha arrecadado, divulgava quanto tinha sido gasto na obra, no que fosse, e a pessoa também conseguia enxergar isso lá no estádio. Então, sempre foi um período muito legal também. Eu lembro que o torcedor tinha um sentimento de pertencimento a essas obras, né? A tela, quando ela foi colocada, eu lembro que era quase que uma estátua, assim, né? O torcedor chegava e ele não encostava na tela, ele tocava assim, como se estivesse tocando na taça da Copa do Mundo e saía. Aí saía um gol do Brasil, vinha o primeiro para pular na tela e era aquela multidão para puxar o cara. Não na tela, não amassa, não amassa. E é legal, né? É legal, porque assim, na verdade, é nosso, né? O estádio é da torcida, assim. O clube ele é da torcida. Então, quando o pessoal consegue ter esse sentimento, assim, e é legal quando tu colabora, né, cara? Todo mundo que gosta do Brasil ou de uma instituição que tu gosta, pessoal, tem gente que ajuda o hospital, tem gente que ajuda alguma ONG, né? Para nós a ONG é o Brasil. Então, quando tu consegue colaborar com aquilo, tu tem esse sentimento de pertencimento, de que tu faz parte e de que no fundo, quando o resultado positivo ele acontece, que tu participou daquela conquista, mesmo que a tua colaboração tenha sido digamos, com a drenagem, quando o time consegue ganhar, foi porque o gramado estava em melhores condições. E tu colaborou para o gramado estar melhor, porque tu comprou aquela rifa que ajudou na drenagem. Então, a pessoa faz esse link e isso traz essa sensação assim, bom, eu ajudei nessa conquista. Essa conquista também, ela também é minha. E eu queria entrar para falar um pouquinho da comissão de obras, mas antes disso, falar um pouco daquele jogo contra o Flamengo, e até antes da gente iniciar a conversa, a gente tinha falado, eu lembro que eu estava chegando no Brasil, estava 1 ano e pouco no clube, e a gente ia jogar, né, claro, a gente teve o acidente em 2009, que foi, né,
talvez não, é o momento mais trágico e mais dolorido da nossa história, sem dúvida alguma. E a gente chegou no jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, a gente já tinha jogado em 2013 contra o Atlético Paranaense, a gente já tinha saboreado a Copa do Brasil, mas eu acho que o grande jogo, assim, foi aquele de fevereiro de 2015, assim, a gente reencontrar o Flamengo, porque a gente sempre teve o orgulho de ter vencido o Flamengo em 85, e a gente reencontrar o Flamengo num processo de crescimento que o Brasil estava. Aquilo nos encheu de orgulho, assim, né? E eu lembro que foi feito um mutirão, e há pouco tempo atrás eu achei algumas fotos das escoras que estavam embaixo da arquibancada. Uma das primeiras vezes que eu entrei embaixo da arquibancada da Juscelina, assim, para fazer aquelas fotos, eu disse, entrava, cara, não subia. que loucura, né? Porque a gente fica pulando, eu pulo há anos aqui em cima, né? E aquele estádio estava pintado, estava bonito, né? Tinha uma roupagem sensacional, dava vontade de dormir na véspera do jogo. Daí no jogo acontece aquilo, né? Assim, graças a Deus ninguém, né? Teve ali uma ou duas crianças que acabaram se machucando, mas bem pouco, assim, não foi, né? Não teve grandes consequências. Mas acendeu um alerta, né, Thiago? Por mais que a gente soubesse que o nosso estádio ia precisar de um cuidado, de um carinho, de uma atenção maior, a gente não consegue crescer, não ia conseguir crescer, mudar a chave, virar a chave, sem que tivesse uma intervenção no estádio. E antes daquele acidente, tu já vinha com a ideia de reconstruir o estádio, né? Tu já tinha conversado com algumas pessoas para poder construir um novo Bento Freitas, né? A comissão de obras, ela é anterior àquele momento. Eu já tinha, digamos assim, me afastado de quase tudo para me dedicar a essa ideia que eu tinha de construir um estádio, tá? Que na época nem sei se dava para dizer que era uma ideia ou era só um sonho, um devaneio. Então, quando a gente formou a comissão de obras, a gente fez um grupo, era um grupo bem grande no início, tá? Que na época até o Luiz Vanderlan participou, ele teve um papel ali inicial fundamental, que ele pegou o caderno de encargos da FIFA, CBF e tal, e foi fazendo um levantamento do que era necessário para um clube ter num estádio de futebol hoje, eu digo naquela época, e para os próximos anos. A partir dali a gente criou criou um caderno, tá? E abrimos uma seleção para que pessoas, arquitetos, apresentassem projetos que atendessem aqueles requisitos que a gente tinha proposto, para que a gente pudesse, dentro daquilo ali, selecionar o melhor projeto possível e que atendesse os requisitos do que a gente tinha proposto. Aquilo, assim, na época, o pessoal até achava graça, assim, que eu não falava que a gente ia fazer um estádio e tal, porque realmente era uma coisa completamente... O Brasil não tinha dinheiro para levantar uma parede e a gente falava em fazer um estádio. Aí, também, aquilo foi indo, né? Chegou um ponto que realmente travou, porque nós começamos a conversar com algumas empresas que fazem pré-moldado, para começar a ter noção do que a gente estava falando, e aí foi um caminhão de água fria por cima, porque os valores eram astronômicos. Assim. Então, uma arquibancada, sei lá, que a gente imaginava fazer de fundo, digamos, de uma goleira, o valor era monstruoso, que eu não conseguia enxergar o Brasil tendo essa capacidade de investimento tão cedo. Na época, o Brasil, obviamente, não estava na Série B. Mas nesse meio tempo, assim, eu conheci o Marcelo Bianchi, tá? Que tinha se aproximado do clube com a intenção de ajudar numa questão de sócio, marketing e posicionamento do clube na mídia e tal. E aí me convidou, cara, vamos lá, se tu me ajudar, eu queria que eu vou junto e não sei o quê, começou naquela confusão. Eu disse, cara, mas qual é a tua ideia? Ah, não, vai ter o jogo, não sei o quê, blá, blá. Bom, aí teve uma troca na diretoria do Brasil, saiu o diretor executivo da época, saiu a responsável pelo departamento de sócios, contrataram a Kênia para que ela assumisse essa função dos sócios,
E, e aí começou uma ideia de ter um recadastramento, tá? Para que o Brasil pudesse ter o maior número de sócios possível dentro, por causa desse jogo com o Flamengo. Porque, como tu falou assim, tá bem, a gente já tinha participado da Copa do Brasil. Tá bem que a gente já tinha jogado contra o Grêmio, contra o Inter. Mas era o Flamengo. Né? E o Flamengo voltava, o Bento Freitas, depois de 85. A gente está falando de um jogo que, se não é o maior da história do clube, é um dos maiores. E é o jogo que todo mundo se orgulha. E é o jogo que todo mundo diz que foi. Hein, Thiago? E é isso que eu ia dizer, assim, a nossa geração cresceu falando desse jogo, mas sem ter sentido o jogo, né? Sim, é. Então, assim, todo mundo falava, é o Flamengo e tal. É, e aí, e o Brasil não tinha uma central de sócio, era um pedaço bem acanhado ali embaixo. Começaram a usar o departamento, a sala do conselho, dos troféus ali, para fazer o recadastramento. E aí eu lembro que eu falei para o Ricardinho, eu falei, cara, nós temos que fazer uma central de sócio e tal. Ele, pois é, tem um espaço lá embaixo, né? Eu disse, cara, vamos ver isso aí, então. Aí ele falou, faz como tu quiser. Vê como tu acha que dá e faz como tu quiser. Eu falei, cara, eu vou precisar de dinheiro. Ele disse, mas eu não tenho dinheiro. Eu disse, cara, então eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar uns doentes aqui e nós vamos adiantar as mensalidades para o clube, e só que eu quero investir isso de volta na central de sócio. Então tá, pode ser? Pode. Aí, cara, mas como é que nós vamos fazer isso aqui? Aí ligamos para o Inter, né? Na época o Inter era um clube que se divulgava com o maior número de sócios no Brasil, os maiores do mundo. Cara, qual o programa de sócios que vocês usam para controle? Usamos tal. A empresa é essa, o contato é esse. E fizemos aquela reforma que culminou com aquela central de sócios. O recadastramento de todos os sócios era a campanha, 10 mil sócios, a torcida que tem um time. Né? Chegamos bem próximo do número de 10 mil sócios na semana do jogo com o Flamengo, mais de 9 mil, que é o maior número que o Brasil alcançou na história. E uma série de ações que passavam por uma camiseta comemorativa que a gente fez aqui em Pelotas, uma camiseta comemorativa que a capa lançou com as listras na horizontal. A gente fez aquela junto mesmo, aquela revista, né, para os sócios, falando do jogo. A gente conseguiu nessa questão de comprar computadores, mesa e cadeira para a central de sócios nova. A gente comprou a máquina, a impressora de cartão, então a pessoa ia lá, se associava, já saía com cartão, que na época aquilo foi uma novidade bem grande. A gente ligou para o pessoal do Flamengo, se apresentou. O Flamengo, os caras foram muito legais, assim, de um nível, sabe? Eles tinham noção do que era o Flamengo. E a gente disse, a gente está querendo tentar conseguir algum patrocínio, alguma coisa por causa do jogo e tal. E eles disseram, não, deixa que nós vamos indicar para vocês algumas empresas. Muito legal, sim. E aí o cara nos ligou, passa um dia, 2, liga uma agência do Rio de Janeiro, dizendo que tinha uma proposta de um patrocínio, Colchões Brasil. E eles fecham o patrocínio com o Brasil para aquele período, né? Dizendo que era uma indicação do Flamengo. Foi muito legal. E a questão do estádio, assim, ela tem um cruzamento nesse momento, que é a história também curiosa, assim. O Marcelo disse que a gente teve a ideia da gente botar o placar a funcionar de novo naquele jogo. Claro, não era o placar antigo, mas botar o placar. E aí saiu atrás de informações. Quando sairia para alugar o placar, como é que teria que fazer e tal. E chegou num número lá, que eu não me lembro qual era. E aí a gente foi falar de novo lá no Brasil. Disse, pois é, queria... não tem dinheiro. Vai, agora? E ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos anunciar que o placar está de volta e que vai ser a estreia contra o Flamengo e vamos pedir
buscar patrocinadores. Eu disse, cara, como é que nós vamos anunciar que o placar está de volta, nós vamos ter um placar? Aí não conseguimos patrocinador, nós vamos passar vergonha, vamos passar por mentiroso. Não, vamos tentar que vai dar. Aí, tá bem. Aí fizemos uma matéria lá, o clube divulgou a volta do placar e tal. Cara, aí passa um tempo assim, me liga o Fufo, Rafael Nascimento, dono da Porto 5. Fala, aí, Perseu, como é que tá? Não sei o quê, cara. Beleza. Cara, vi aí que querem botar o placar. Como é as cotas de patrocínio? Eu disse, cara, não me lembro. Eu exatamente, sendo assim, bem certo, não me lembro. Eu falei, cara, não me lembro. Na época, é X mil. E ele falou, cara, eu quero. Eu disse, qual tu quer? Ele disse, eu quero todas. Esse cara tá brincando comigo. Só que eu quero usar as marcas dessas, né? E vou fazer propaganda porque merece. Que é a Porto 5 e a Uni, uma rede de imobiliárias. E eu quero usar as duas marcas. Só que aí eu pego toda a cota. Eu faço. E com isso, eu levo o pessoal da Porto 5 aí. A gente dá pinta o placar, remodela ele, a parte de estrutura física, né? E botamos para funcionar. E eu sou patrocinador exclusivo. Aí eu falei, cara, beleza. Aí, claro, me fiz de difícil na hora, né? Disse, vou conversar com o pessoal aqui e te retorno. Aí desliguei o telefone e falei, cara, o Marcelo não vai acreditar. Cara, o cara quer patrocinar sozinho. Acabou a procura. Nós já fechamos o negócio. E ele falou, tá, e tu fechou o negócio? Eu falei, cara, que não, me fiz de difícil, né? Eu não, vou conversar com meus sócios aqui da diretoria, meus parceiros e te retorno. E disse, tu é burro, louco. Liga de volta e aceita antes que ele desista. E aí, cara, aí foram lá, botaram o placar, aquilo funcionou. E a gente fez aquela chamada, e ali também da assessoria de imprensa, para a campanha de sócios, de noite que a gente gravou lá. Muito legal, assim, eu vejo, assim, falo agora, vejo, me lembro e me emociono, assim, né, daquela chamada com os jogadores e tal, com a música, né, que era do Avante com Todo Esquadrão, que é a música que acho que marca, assim, essas conquistas do Brasil nos últimos anos, né? Com o Rogério participando também, né? Rogério é mais difícil de todos para participar, mas tinha que participar, porque era e foi o grande responsável, com certeza, pelas conquistas, assim. E aquilo, e depois aquele outro vídeo que tem também com o drone, no dia do jogo lá, muito legal, muito, assim, da torcida chegando, o estádio lotado, né? É uma noite mágica, assim, que aquilo eu tenho muito no número de imprensa que tinha lá, né? De ter que usar a sala dali, o camarote, que era da diretoria, para ser uma cabine de imprensa do Sport TV, que não tinha mais lugar nas cabines de imprensa. Então, isso é a proporção do Flamengo, né? O Flamengo é o Flamengo. Adianta o pessoal que gosta da dupla Grenal, gosta dos outros times, mas o Flamengo é o Flamengo. Não, é diferente, né? Fez o Corinthians, sei, mas o Flamengo ele é maior que os outros, assim, tem mais torcida. Então vem rádio do Nordeste para transmitir o jogo do Flamengo. Não vem rádio do Rio, mas vem do Nordeste. Então era o jogo da Globo, né, cara? Não, a Globo tava todo mundo aí, era uma coisa assim. Era o jogo nacional. Todo mundo que tu via na TV. ESPN transmitiu, sabe? Todo mundo que tu via na TV tava lá aquele dia no Bento Freitas. Era uma coisa mágica, assim. Mas que, como tudo no Brasil, termina em problema. Que foi aquela queda da arquibancada. E como tu disse, assim, caíram duas crianças. E ali, muita sorte, sabe? Que elas não se machucam porque o bandeirão velho está guardado embaixo da arquibancada. Exatamente onde elas caem. E elas caem em cima da bandeira. E aí começa aquele problema de... o jogo terminou, né? Tem uma imagem na TV que mostra o pedaço sendo interditado ali. O jogo termina, mas já no dia do jogo, os bombeiros avisam para o clube que o estádio está interditado.
No outro dia eles formalizam essa interdição e começa o grande problema de que a gente teve aquele momento mágico com o Flamengo, com tudo que aconteceu, mas a gente termina aquele momento sem o estádio. Claro que foi muito legal, e acho que é aí que sempre a gente tem que tentar aproveitar, de que grandes momentos para o clube têm que ser transformados em algo que fique para o Brasil, né? Então, eu enxergo aquele momento do Flamengo e de tudo que aconteceu, desse aprendizado para o clube, de tudo, muito legal, mas tenho assim como grande que ficou daquela época para o Brasil é a central de sócios, é o programa de sócios, que o Brasil usa o mesmo ainda hoje, é a máquina de cartão que o Brasil usa ela ainda hoje. Então o Brasil sai daquele jogo com uma central de sócios nova, com todos os sócios recadastrados, que foi uma trabalheira gigantesca, mas que ficou, né? Então, nós estamos com um estádio novo, mas seguimos usando aquela central de sócios e usando bem. Ela nos atende bem, atende, aí falando como torcedor, assim, ela atende bem o clube pelo tamanho, pela estrutura que ela ficou. E é como que eu acho que é isso, assim. A gente tem que aproveitar esses momentos, assim, né? E o Brasil, 2 semanas depois, vai ao Maracanã, o estádio que tinha recebido a final da Copa do Mundo um pouco antes. E aí eu fui lá nesse jogo, foi na torcida, é claro, e aí sim, ali foi uma sensação que ela para mim assim, é quase que indescritível, assim, de ver o Brasil entrando em campo no Maracanã, sabe? Talvez se um pouco antes, assim, quando a gente estava jogando lá, sei lá, o acesso lá em Santo Ângelo, tal, ou jogando contra o Guarani de Camaquã, ou em Bagé, como a gente jogava, aquela confusão. Os caras dizem, não, daqui a um ano vocês vão estar lá no Maracanã. Fazendo o que no Maracanã? Turismo, pode supor. E a gente estava lá contra o Flamengo, graças ao gol do Nena no finalzinho ali, que nos salvou o jogo o retorno e salva o Brasil de ter que dar parte da renda da cota para o Flamengo, que já nem existia mais. O Brasil já tinha até gasto o dinheiro. Então, aquele gol salva o Brasil desse constrangimento de não ter dinheiro para dar para o Flamengo e nos permite, né, aí, como clube, como instituição, como torcedores, ir para o Maracanã. E que era o estádio da Copa do Mundo. Né? Brasil, teve a Holanda, Alemanha e Argentina um pouquinho antes lá, e a gente estava lá jogando contra o Flamengo. Então, para mim, assim, um momento mágico, assim, como torcedor do clube. Thiago, daí tem, a gente jogou com o Flamengo, né? Claro que até hoje eu não perdoo o árbitro, porque o Bressan meteu a mão na bola e estava 0-0 no jogo, né? Ele já tinha amarelo, iam expulsar o Bressan, nós ia fazer 1-0 ali. Claro que nós ia tomar o resto dos gols depois contra o Flamengo. Não tem ilusão. Mas daí o Rafael volta à vida do clube, assim, nessa relação com a comissão de obras e tal, que é a reconstrução do estádio. Talvez, claro que a gente lembra, eu participei um tanto até por dentro do clube, eu lembro que quando teve as primeiras conversas, assim, a gente divulgou, olha, a Porto 5 vai ser parceira do clube, ela vai construir um edifício aqui do lado, um terreno que pertence a alguns torcedores, e vai reconstruir o estádio do Brasil. Aquilo dali, pô, nos encheu de ânimo, né? Digo assim, nós vamos... Agora sim, né? Eu olhava e pensava, assim, me deitava e imaginava o Anfield, um negócio assim, né? Eu digo, nós vamos ter um estádio, né, cara? Que para nós é o nosso Anfield, né, cara? É o nosso Bernabéu. Só que daí teve uma série de entraves, né? Que algumas pessoas até não sabem ou pouco perceberam. Pô, era uma burocracia tremenda para liberar aquele espaço ali, que vocês passaram um trabalhão gigante, né? Porque tinha que pegar a assinatura
dos proprietários do terreno ali, a própria Porto 5 numa área que não é de domínio dela, né? Porque a Porto 5 constrói prédios residenciais e comerciais. Agora no estádio é uma dinâmica diferente. Todo mundo aprendeu, né, cara? Mas deu trabalho, né, Thiago? Cara, a história eu assim, talvez se eu não tivesse participado e me contasse, eu ia dizer que era mentira. O que aconteceu? Quando eu morei bastante tempo em Porto Alegre, tá? Por causa do trabalho, mas eu sempre quis voltar para Pelotas. E quando eu estava morando em Porto Alegre, isso, estou falando de 2000 e... nós estamos falando de 2015, mas isso eu estou falando de 2012, 13. Eu comprei um apartamento, dei entrada num apartamento na planta. Tá? E eu conheço o Rafael Nascimento há muitos anos, assim, desde criança. Ele tinha ido morar em Portugal, voltou, estavam construindo o primeiro empreendimento deles, que é o estúdio, já não sei mais o nome, estúdio alguma coisa, na Dom Pedro II, e estavam começando o projeto do residencial Fernando Pessoa, próximo da Dom Joaquim, que foi onde eu fui comprar. Mas não tinha mais falado com ele, né? E aí, quando eu fui assinar o contrato, ele estava. E aí ele disse, pois é. E aí, ficamos conversando. Ele contou da vida dele. A construtora, tinham voltado para Pelotas, tinham vindo para Pelotas, ele estava trabalhando muito tempo em Portugal e tal. Sócios eram portugueses. Não são portugueses. E assinei o contrato e tal. E aí, quando estava indo embora, ele falou assim, cara, tem uma coisa para te falar. Eu tenho interesse em fazer uma obra num terreno que eu acho que é do Brasil. E o pessoal me disse que tu seria um bom contato para fazer isso aí. Aí, falei, cara, que terreno? O Brasil não tem terreno nenhum. Não, aquele atrás do estádio e tal. Eu falei, cara, aquilo é de um monte de gente. Foi num leilão, os caras compraram. Eu falei, cara, esquece daquilo ali. Aquilo ali é uma fria sem tamanho. Não, deve ser terreno muito mais fácil de negociar na cidade. E ele, não, mas não é para agora. Isso aí é só uma ideia que eu quero te deixar contigo. Um dia nós vamos conversar sobre isso. 2012, eu acho. Nunca mais falamos disso. Porque eu não ia desejar aquilo para nenhum amigo meu. Então, aí conversamos com o patrocínio do placar ali. Quando caiu a arquibancada, eu fui no Brasil no outro dia para a gente, sei lá, conversar o que poderia fazer. E estava o André Araújo lá, eu disse para ele, falei, cara, ele falou, mas aquilo que tu tinha da comissão de obras, eu falei, cara, nós só temos projeto, temos desenho, umas plantas, uns troços que os arquitetos fizeram, mas os valores não tem. Ele, mas não sei o que eu falei, cara, não tem. E eu disse para ele, cara, nós só temos uma chance, vender aquele terreno atrás do estádio. Ele disse, como é que nós vamos vender aquilo? Quem é que vai querer comprar? E eu falei, cara, eu tenho um cara que quer comprar. Meu problema não é comprar, meu problema é vender, né? Ele disse, mas quem... E ele falou, mas quem é que tu conhece que tem dinheiro para comprar aquilo ali? Eu falei, eu tenho um amigo que tem uma construtora. Ele é amigo. E eu disse, contei. Ele falou, tá, então liga para esse cara. Eu disse, mas que proposta que nós vamos fazer? Ele disse, cara, não vamos fazer proposta, não vamos só ouvir. Se ele disser que quer nos dar 1 milhão, 2 e tal, nós vamos aceitar. No Brasil não tem nada. E a gente tem que fazer uma arquibancada. Ao menos uma nós vamos ter que fazer. Aí liguei pro Fufo, falei, cara, te lembra aquela vez que nós conversamos, terreno, assim. Ele, não, me lembro. E eu falei, e tu mantém o interesse naquele negócio? Mantenho. Eu falei, cara, então chegou a hora da gente conversar. E aí ele falou, onde é que tu tá? Eu falei, tô aqui no Brasil. Ele falou, tô indo para aí. Aí, chegamos lá, então começamos a falar. E aí ele comentou como era a maneira de que a Porto 5 trabalhava. Ele disse, cara, eu não dou dinheiro para comprar o terreno. Eu faço permuta. Então, nós vamos calcular aqui, eu vou fazer um estudo, né, com o pessoal lá da construtora,
para ver que tipo de empreendimento a gente consegue fazer no terreno, né? E isso vai gerar quantas unidades, né, vão ser geradas para venda. Então, vão ser 100 apartamentos, são 200, tal. Isso aí é um percentual que, desse total, um percentual eu passo para o proprietário do terreno, né, que no caso o beneficiário seria o Brasil. Eu disse, tá, cara, mas nós estamos falando de quanto aí? Tu tem que me dar um número. Eu não sei, de apartamento, 1, 2, 10, 20, 30, 50. Ele falou, cara, não, eu não sei, eu preciso fazer uma conta. Eu digo, não, mas não vai sair daqui sem dizer um número. Ele falou, cara, não quero falar muito assim para não errar e tal, mas estou falando de um retorno para o Brasil aí de 5 milhões. Aí eu falei, quanto? Ele falou, não. Eu te disse, eu não queria falar porque daqui a pouco você vai te ofender com a minha proposta. E eu me ofender, não. Eu queria era chorar, né? Aí, cara, não, vamos conversar. Aí saiu de lá, o André falou, cara, esse cara é louco. Onde é que ele tirou sua conta? Eu falei, cara, ele vive disso. Nós é que somos loucos, que não sabemos de nada. Não sei como é que nós vamos vender esse terreno para ele. Como é que nós vamos pegar essa assinatura? O que nós vamos ter que fazer? E aí começou aquela função de... já tinha conhecido o Heber, que era um arquiteto, né, de desenvolver um projeto o mais próximo da realidade possível, né, que era enxugar a questão, digamos, arquitetônica, assim, tentar simplificar, né, tentar ter um projeto global do estádio, mas que a gente conseguisse fasear ele, separar ele por fases, que a gente conseguisse avançar com a construção sem ter que fazer tudo de uma vez só. Tá? E esse foi um ponto que a gente avançou. No outro ponto, o Bira Leal, que também era o conselheiro do clube, ajudava bastante no patrimônio, estava na comissão de obras conosco, encampou a questão de que o Brasil não tinha nada, não tinha nenhum documento, não tinha nem o número da matrícula no registro de imóveis, não sabia nem qual registro de imóveis estava o estádio. Tá? Aí, o estádio do Brasil não existia na prefeitura, ele não tinha também na prefeitura nada, na matrícula não existia a verbação da construção, não tinha nada, era ele não existia. O estádio lá que a gente estava acostumado aí não existia. Quando a gente foi no registro de imóveis e conseguiu encontrar a matrícula, num livro enorme daqueles antigos velhos lá, a descrição que se fazia do terreno não fechava, porque o terreno ele tem que fazer a volta assim, né, para ser um retângulo, um quadrado, o que fosse. O do Brasil era um traço tão errado que era e tão antigo que era, não existia. Então, o que a gente... Aí o Bira fez essa regularização, precisou o quê? A gente teve que... Uma frente... Aí eram várias frentes. Uma frente era negociar com a construtora, outra frente fazer o projeto do estádio novo, outra frente regularizar o estádio antigo, né? Isso tudo com o Brasil jogando, sem estádio. E muita pressão, assim. A gente teve momentos de muita dificuldade, porque a gente não conseguia avançar nessas frentes todas, e aí tinha uma outra frente que era que a gente ficou junto com o Gustavo Aical, com o Celso Aical, desvendando uma maneira de fazer o contrato para que convencer os proprietários, identificar os proprietários, que eram 78 no final, né, pessoas que tinham que assinar, para que fosse liberado o negócio. E isso tudo, todas essas frentes, elas em algum momento tinham que se encontrar para que o negócio desse certo. E o negócio não avançava, era difícil, né? E o Brasil precisando. O Brasil tem o jogo emblemático, Brasil e Fortaleza, não tem arquibancada atrás do gol. Só olhar as imagens do gol do Kleber, não tem nada atrás do gol, tá umas pessoas em pé na tela ali, né? E não tinha jeito, assim. Então, mas as coisas foram andando, a gente foi conseguindo construir tudo isso, né? Regularizando junto à prefeitura o estádio antigo, avançando com o projeto arquitetônico, né? Avançando com o contrato
com a construtora e aí depois a busca pelas as assinaturas dos proprietários, né? Nessa fase da busca das assinaturas, a gente teve muita dificuldade, porque o que aconteceu? E é uma coisa natural. Quando esse terreno foi a leilão, o pessoal se reuniu para que o Brasil não perdesse aquele patrimônio e depositar, fizeram cotas, né? Acho que não me engano, de R$ 1.500, R$ 2.000 na época, juntaram o dinheiro e foram no processo depositado. Eles, muitos dos que fizeram isso, não contaram para as famílias que tinham dado esse dinheiro para o Brasil. E essas pessoas vieram a falecer. E isso nunca constou em inventário de ninguém, porque eles não contaram para a mulher que tinham dado dinheiro ao Brasil, por motivos óbvios. Então, o que a gente teve que fazer? A gente tinha que chegar na ex-esposa, na viúva, a gente tinha que contar, dizer, olha, teu pai tinha um terreno, assim, foi sócio. Não, cara, mulher, não, meu ex-marido, não tinha. Não, tinha. Tá aqui o documento, tá aqui o nome dele. Mas ele nunca falou nada, não sei o que. Pois é, então. Mas o que vocês querem? Disse, nós vamos precisar reabrir o inventário dele para colocar esse bem. E aí a gente contava que ia ter que a doação, blá, blá, blá. Bom, e isso tudo sempre tinha custo, né? E a Porto Simples sempre, não, vamos reabrir o inventário. Tá, reabrir, vai para cartório, vai só. Que, claro, isso tudo são coisas que não são simples de fazer, né? E essa situação se repetiu N vezes. N vezes. Conseguimos regularizar essa parte, né? Conseguimos fazer isso tudo andar, sim, com muito, muito, muito sacrifício, até que se conseguiu recolher todas as assinaturas, né? Conseguimos assinar o contrato, a Porto 5 dá a entrada nessa documentação no cartório, né? Para fazer a incorporação do terreno, e a gente começa a construir o estádio que a gente ainda está construindo até hoje, né? Mas assim, eu imagino assim que talvez em outro momento a situação não tivesse dado certo. Tá? Deu certo porque a gente conseguiu encontrar as pessoas certas no momento certo, numa situação muito favorável, assim. A participação de todos ali, do André, né, do Harry, do Bira, do Gustavo, do Celso, de todo mundo que colaborou assim para que aquilo acontecesse foi determinante, mas foi muito determinante a boa vontade da construtora de fazer o negócio. Eu duvido que outras pessoas, outras empresas tivessem tamanha tolerância, né? Tamanha boa vontade, tamanha disposição de enfrentar um desafio daquele tamanho. Se não tivesse o envolvimento emocional do Rafael, acho que o negócio não tinha saído, né? Ele tinha muita vontade de fazer, né? O pai dele participa da gravação do hino do clube, essa versão oficial que a gente ouve. Que tocava naquela Brasília na esquina ali do churrasquinho. Essa mesmo. Ele participa, assim, então ele tem essa ligação com o clube, né? Gosta muito de futebol, viveu muito tempo envolvido com futsal, então tinha essa vontade de participar e, né, convenceu os outros sócios dessa empreitada, assim, e o resultado, sabe, quando a gente consegue, assim, aí a gente consegue reinaugurar a arquibancada, ao menos atrás do gol, a primeira, contra o Vasco. Então... Um jogo marcante também. Jogo marcante também, então, sabe? E aí o Brasil até ganhou do Vasco aquele dia. Pô, foi muito legal. Um dia, uma tarde bonita, assim, de sol e tal, jogo bem, bem legal. E a gente consegue fazer aquele pedaço. Assim. Foi um período bem desgastante de
de estresse, assim, eu me desgastei bastante. Isso que eu ia até te perguntar, assim, Thiago, nesse período, assim, até para não tomar muito teu tempo, assim, a gente tá encaminhando para o fim, esse período tu tinha uma, como é que eu vou dizer assim, eu vou cuidar a palavra para não parecer estranho, até porque a gente tem uma relação de amizade que a gente muito brincava lá dentro do clube, né? Mas esse período aí da comissão de obras, da construção, tu tinha um poder de mobilização na torcida e um respeito muito grande. Não tinha, tem, né? O torcedor enxerga no Thiago e vê no Perseu, como todo mundo conhece, uma grande figura, assim, uma figura importantíssima para o clube, principalmente nesses últimos anos. Tu virou referência para muita gente. Depois de um certo tempo, assim, tu te afasta um tanto do clube, né? Tu te afasta das coisas, da vida do clube, mais de, como é que eu vou dizer? Não da torcida, não de falar do clube, não de viver o clube, mas dessa questão de que te levou, assim, do Cresce, da comissão de obras e tudo mais. Esse desgaste que faz tu te afastar um tanto, a vida pessoal, a vida profissional, mas principalmente o desgaste da comissão de obras, assim, o fardo que tu carregou durante um bom tempo. E quando tu vê aquele jogo do Vasco ali, que o Brasil tá estreando a arquibancada, que tu vê que, assim, bom, o processo de reconstrução do estádio, ele tá andando, ele vai acontecer, ele vai concluir. Claro que sempre tem alguns percalços e foram passando por esses percalços, mas quando tu vê que as coisas estão encaminhadas, assim, tu sentiu que podia descansar um pouquinho, que podia relaxar? Assim, foi muito desgastante, tá? Muito mesmo, assim. Para minha vida particular, assim, meus relacionamentos com a minha namorada, com familiares, com amigos, assim, eu não relaxava nunca, sabe? Eu não relaxava. Assim. Eu vivia sob tensão o tempo todo. Porque da mesma forma, agora que eu não que tu diz, por exemplo, que eu sou uma referência, que o pessoal gosta de mim e tal, eu fico satisfeito com o reconhecimento, sabe? Mas eu tinha tudo para ser o contrário. Eu tinha tudo para ser o idiota que destruiu o estádio. E que nós não temos estádio porque eu botei abaixo. Se o negócio não desse certo. Não que isso fosse o que me incomodava. Me incomodava o fato, e aí meu, assim, de eu pensar que eu tirei uma coisa que eu gostava tanto e que tantas pessoas gostavam daquilo, que era poder ir no Bento Freitas. E eu não ia conseguir viver assim bem com esse fardo, sendo bem sincero assim. E eu tive muita dificuldade, assim, pouca gente ajudava, sabe? Eu sempre imaginei que mais gente, não estou falando da torcida, assim, mas as pessoas envolvidas com o clube poderiam ter facilitado o processo, mas não facilitavam, sabe? Então, assim, mas fiz toda a força que eu tinha, toda a força que eu tinha. Sabe, não estou me fazendo, não é fazer de vítima, assim, nada, mas foi, né? E quando aquilo, eu sempre trabalho na minha vida com ciclos, tá? Então, eu tive um ciclo que eu fui de torcedor organizado, eu tive um ciclo que eu era só sócio, eu tive o ciclo do Cresce Chavante e tive o ciclo da comissão de obras. Eu fechei o ciclo, né? Não que eu não ajude, assim, eu essa semana passada, estou ajudando ainda na função de destravar esse último módulo da arquibancada. Porque ainda quando dá uma trava muito grande, o Rafael me liga, né? Para eu tentar ajudar ele a destravar. Então, eu não... Mas acho que eu encerrei, assim, é um capítulo da minha vida que eu tive início, meio e fim, sabe? E eu considero, claro, aí é uma avaliação minha, né? Eu considero que eu dei a minha contribuição de forma decisiva para a vida do clube, né? Talvez uma forma que quando eu imaginava colaborar, eu não imaginava que eu iria colaborar dessa forma. Eu nunca imaginei, eu sempre imaginei fazer um estádio assim, que o Brasil tinha que ter um estádio
do tamanho da torcida, assim, ter um estádio decente. Porque o Brasil é um clube decente, tem que ter um estádio decente, assim. Não podia ter um estádio que estava sendo escorado com madeira, com bancada embaixo, sabe? Então, quando eu consegui, assim, enxergar que a situação tinha se resolvido, eu encerrei a minha participação. O pessoal do clube também achava que precisava de ser diferente, que da maneira como eu vinha fazendo, talvez não fosse mais de interesse para o clube, né? E a gente encerra esse capítulo, assim. Eu me lembro, assim, eu tenho uma lembrança assim, que eu dormia muito pouco, sabe? Eu trabalhava e ficava com aquilo na cabeça. E eu me lembro que a gente foi passar um carnaval em São Lourenço, assim, e aí chegou lá e eu consegui ligar. Eu dormi um dia inteiro. Eu cheguei, me deitei numa cama lá e fiquei dormindo. Sabe, todo mundo saiu, churrasco, coisa, eu só dormi. Porque fazia horas que eu não conseguia dormir tanto tempo. Né? Isso, claro, eu assumi, ninguém me obrigou, né? Eu participei, fiz porque eu quis, mas é um peso grande, assim, foi um peso para mim bem grande que me desgastou bastante, né? Mas é um momento para mim assim que marca marca a minha vida. Foi um momento de muita aprendizagem, sabe? Vi conhecer muita gente legal, a gente fez muita coisa boa, mas é um ciclo. A gente tem que fazer os ciclos e as coisas precisam se renovar. Vem outras pessoas também querendo colaborar com o clube, com outras formas de pensar, de agir, são outros momentos assim. E é isso, assim, eu dei a minha contribuição, mas eu precisava também descansar, fechar esse ciclo, né? E descansar. Não descansar de ser torcedor do Brasil, porque isso a gente não descansa nunca, né? O Brasil a gente está sempre sofrendo. Agora até estamos ganhando, mas até para ganhar a gente sofre. Tudo, é sempre difícil. Então, mas isso faz parte, né? Quando a vitória ela é mais lutada, ela tem um sabor melhor. Então, mas era um ciclo assim que tinha começo, meio e fim, e eu consegui finalizar para mim na minha jornada dessa forma, e eu fiquei bem satisfeito com a forma com que eu consegui fazer a minha participação na vida do clube. E para encerrar, Thiago, e já te agradeço por essa conversa que nós tivemos aqui, né? E a gente conviveu durante um bom tempo dentro do clube ali, e eu fui testemunha do esforço, da tua dedicação, né? Do quanto tu era solidário. Isso o Carlos pode confirmar também. Várias vezes a gente tinha ideias malucas e a referência se tornava, né? Tu virou expoente do clube ali em ter sucesso nos projetos. Eu acho que mais juízo do que sorte. Eu não acho que seja mais sorte do que juízo. E a gente tinha ideias malucas, como coisas da TV e tudo mais, e sempre te acionava, assim. Tu foi um cara muito importante no crescimento nesse período do clube. E as redes sociais, os torcedores do clube manifestavam isso, e manifestam até hoje. E para encerrar a última pergunta, eu tinha te dito que ia te fazer essa pergunta, o torcedor pede o Thiago Perseu presidente do clube. Isso é um sonho do Thiago? Isso pode vir a acontecer ou está adormecido? Cara, assim, eu nunca fui uma pessoa assim de me expor, sabe? Eu não sou uma pessoa de ser simpático, não é o meu perfil, assim. Tá? Quando as pessoas vão falar comigo, e às vezes no estádio ou na rua e tal, eu às vezes não reajo direito, assim como eu acho que eu deveria reagir, porque eu fico com vergonha. Tá? Um dos aprendizados no Brasil foi conseguir dar entrevista sem ficar com vergonha.
eu já não tenho mais vergonha, então a gente está aqui conversando e eu tô, claro, contigo uma situação um pouco diferente, porque a gente tem relação, mas eu consigo falar sem ter vergonha. Então, é um dos aprendizados do Brasil. Eu fico feliz quando as pessoas se lembram de mim, assim. Faz bem, sabe? O reconhecimento, ele é importante. O errado é quando tu faz as coisas esperando com o teu objetivo é que tu seja reconhecido. O reconhecimento, ele tem que vir se tu fizer bem. As pessoas vão reconhecer. E eu acho que as pessoas reconhecem. A maioria das pessoas, as pessoas tem esse senso de justiça de reconhecer quem elas entendem que trabalhou bem, tá? Eu hoje não tenho esse sonho mais, tá? Por quê? Porque eu vi que para eu conseguir fazer da maneira como eu acho que tem que ser feito, eu não tenho condições. E aí eu digo condições de tempo, de dinheiro, porque eu não posso parar de trabalhar, porque eu preciso trabalhar para viver, né? E o meu trabalho, ele felizmente me toma bastante tempo, porque eu gosto muito do meu trabalho, né? Eu sou muito feliz no meu trabalho, na minha vida, assim. Então eu me dedico bastante para o meu trabalho e isso me toma muito tempo. Eu não teria como ter 2 trabalhos dessa forma, porque eu acho que o Brasil precisaria dedicar tanto ou mais tempo que eu dedico para o meu trabalho para o Brasil, para que as coisas pudessem andar da maneira como eu acho que elas devem andar. Então, esse sonho ele se torna um pouco mais distante porque eu já vi que eu não vou conseguir, ao menos por hora, ter essa condição de fazer, né? Mas assim, a gente não sabe, daqui a pouco as coisas mudam e em outro cenário, em outra situação poderia fazer. Mas fico feliz, de novo, assim, pela lembrança, quando o pessoal fala comigo e se lembra e a gente conversa, né? Mas é isso, assim, eu não enxergo outra maneira de se ter resultado sem ter dedicação. Pode ser que tenha, mas eu não consigo trabalhar ou não consigo render se eu não me dedicar. E para eu me dedicar eu preciso de tempo. Então, por hora, não tenho essa pretensão, não pretendo concorrer a cargo nenhum, né? Mas, quem sabe, mais para frente aí a gente pode ter essa oportunidade e quem sabe daqui a algum tempo, em alguma outra situação, possa voltar a colaborar mais diretamente com o que eu gosto, que é com o patrimônio, e a gente tentar, de alguma forma, concluir, né, o anel inferior ali, com a obra na João Pessoa, né, fechar o anel, um setor novo para cabines de imprensa, e dar o start para o segundo andar, né? Vamos ver, quem sabe as coisas um dia elas acontecem. Eu acho que acontece, elas vão acontecer. Como tu mesmo falou, a nossa história ali ela é baseada em dificuldade, em sofrimento e principalmente em maluquice, né? Então, do nada, de onde a gente menos espera, as coisas no Brasil acontecem. Então, eu acho que a pergunta de ser presidente eu deixo para voltar a te fazer o dia que tu te aposentar. Aí a gente volta a conversar sobre isso. Perseu, obrigado pela conversa, obrigado pelo papo. Eu acho que tu é uma pessoa que o torcedor chavante gosta de ouvir. Eu tenho certeza que vai curtir muito esse papo que a gente teve aqui. Valeu. Obrigado, cara. Tá bom. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Te desejar de novo sorte nesse projeto e nos outros teus projetos aí. Também fosse um cara, durante todo o período, um cara muito legal, um cara, né, uma pessoa dedicada, que fazia além do que estava contratado para fazer. E boa parte desses projetos que eu falei, que nós falamos aqui durante a coisa, também teve a tua participação. Boa sorte, valeu, um abraço, pessoal. Valeu. Até uma próxima.